Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor. Vamos falar sobre o empréstimo ponte ou até mesmo um adiantamento, né? Caso a SAF venha realmente ser instaurada dentro do Vasco, no valor de 70 milhões de reais que chegou hoje ao Vasco da Gama. Vamos trazer informações do que já está sendo feito com esse dinheiro. Vamos falar também sobre a SAF no Atlético Mineiro. O Galo, né, realmente campeão de vários títulos nessa última temporada, se aproxima de se transformar em SAF. O Grupo City está interessado no clube e a gente vai trazer essas informações para vocês. Inclusive, tem já até mesmo o valor divulgado de uma possível venda da SAF do Atlético Mineiro. Além disso, falar sobre Germancano zombando, debochando do Vasco da Gama e muitas outras informações importantes, até mesmo ida da diretoria Cruz Maltina à Ferj para reclamar da atuação da arbitragem nesse último clássico contra o Flamengo nesse domingo. Então o vídeo está repleto de informações e, é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do torcedor vascaíno, então se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, ativar também o seu sininho de notificação, porque ele é importantíssimo para fazer com que os meus vídeos cheguem até você. Deixe também o seu like, o seu comentário sobre o que você achou da atitude, né, no caso da arbitragem nessa partida de ontem contra o Flamengo, e também se você acha que seria importante a SAF dentro do Vasco. Quero saber a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque o vídeo está repleto de informações. Eu quero iniciar falando sobre a SAF no Vasco da Gama, né? Tivemos aí nessas últimas semanas uma reunião no Conselho Deliberativo para aprovar o empréstimo ponte no valor de 70 milhões de reais, e hoje, finalmente, depois de quase uma semana e meia, esse valor chegou nos cofres do Vasco da Gama. Chegou aí o valor de 70 milhões de reais, né, após a aprovação no Conselho Deliberativo da 777 Partners. Só para relembrar a cada um de vocês, é um valor significativo, é um valor alto, é um valor grande, né, para pagar ali alguns salários atrasados, para pagar algumas dívidas, né? Inclusive, a gente já tem informações para onde vai esse dinheiro. O Vasco vai priorizar o pagamento de salários atrasados e já nessa segunda-feira o clube já depositou aí os vencimentos, tanto de jogadores quanto também de funcionários. Além desses salários, o objetivo do Vasco também é pagar as parcelas de acordo com a RCE, o regime centralizado de execuções, aliás, em relação a dívidas cíveis e trabalhistas, e também pagar parcelas de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com relação a dívidas fiscais. E é claro, né, principalmente, como a gente já informou, os salários, que é a prioridade da atual diretoria Cruz Maltina, com esses 70 milhões de reais. E também contratar jogadores, trazer mais atletas e formar um elenco forte o suficiente para fazer com que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro. Só para esclarecer também com relação a esse valor, os 70 milhões de reais podem vir como um empréstimo ponte, o que é atualmente para o Vasco, ou como um adiantamento. Isso vai depender da AGE, vai depender de você, sócio vascaíno, que vai votar na aprovação ou reprovação da SAF dentro do Vasco. Caso venha a ser aprovado, os 70 milhões serão um adiantamento e a 777 Partners precisará colocar apenas 630 milhões. Caso venha a ser reprovado, o Vasco terá que pagar esses 70 milhões com juros anuais de 15% a 777 Partners e tem ainda como garantia 4 jogadores cria das categorias de base do Gigante da Colina. Então, dinheiro caiu na conta, salários vão ser pagos, inclusive hoje já estão sendo debitados na conta, e durante essa semana poderemos ter muitas novidades com relação a pagamento de dívidas por parte da diretoria. Antes de entrar no assunto Vasco, ainda Ferj, Germancano, informar aqui rapidamente sobre o Atlético Mineiro, que hoje pela parte da tarde tivemos a informação que de fato o Atlético Mineiro tem um interesse em virar uma sociedade anônima do futebol e já tem interessado City Football Group. Para muitos, o Grupo City se interessou pelo Atlético Mineiro, inclusive já teria feito uma proposta para ter ali a SAF do Galo, e o valor chegou a 1 bilhão de reais, inclui a aquisição de 51%, ou seja, é uma valuation ali colocada no valor de 2 bilhões de reais a SAF do Atlético Mineiro. E no caso, né, o City Football Group, o Grupo City, quer apenas 51%, fazendo com que valha 1 bilhão de reais, com que dê 1 bilhão de reais para o Atlético e o próprio clube e a associação permaneça com 49% da SAF. Realmente seria um negócio muito bom, mas a informação a princípio que a gente teve é que essa oferta, mesmo sendo muito maior que a do Vasco, ainda não agradou a cúpula, né, no caso a diretoria
atleticana que vem sendo responsável por esse processo de transformação dentro do clube. Os dirigentes aí consideram que o valor proposto ainda é baixo pelo tamanho do clube e eles trabalham com uma valuation aproximada aí ao valor de 2 bilhões de reais. No caso, o valor que eles querem receber por 51% é de 2 bilhões de reais. Isso faz com que o Atlético valha quase o dobro do Vasco. Que é a pergunta que eu faço: será que vale? Será que o Vasco vale metade do que é o Atlético Mineiro? A gente vai respeitar o Atlético, né? Mas por ser um clube grande, mas sabemos muito bem da grandeza do Vasco com relação a títulos e história, que é um dos maiores do Brasil e principalmente devido ao tamanho de sua torcida. É uma situação complicada, o Vasco aí sendo colocado num patamar menor do que o Atlético Mineiro, mas é realmente o que aconteceu nesses últimos anos. O clube aí vindo de problemas políticos, de 4 rebaixamentos, e tudo isso acaba diminuindo a história do Vasco, principalmente se tratando no valor do seu mercado. Antes de entrarmos no assunto Ferge, só gostaria de informar para vocês o que aconteceu hoje com relação a dívidas. O Hotel Bourbon entrou com uma ação judicial no TJRJ contra o Vasco. Esse hotel aí é localizado em Atibaia, em São Paulo, e ele entrou na justiça contra o Vasco por uma dívida no valor de 40 mil reais que aconteceu no ano passado. Para ser mais exato, em janeiro de 2021. A diretoria naquele momento ainda era do Alexandre Campelo e tinha também o Jorge Salgado participando em parte da diretoria, e o Vasco acabou fazendo essa dívida com esse hotel em Atibaia para uma temporada, né, por um período que passou antes de uma rodada do Campeonato Brasileiro, e hoje o hotel, né, entrou na justiça cobrando esse valor do Vasco, que acabou não pagando por utilizar o espaço. Uma vergonha, mais 40 mil chegando, e a gente espera que venha a ser pago com esse valor que chegou hoje do empréstimo ponte de 70 milhões de reais. Antes de entrar no assunto germancano, agora sim falar sobre Ferge, porque como está aparecendo aí para vocês, hoje a diretoria Cruz Maltina, sendo representada pelo Carlos Roberto Osório e também pelo executivo de futebol Carlos Brasil, estiveram aí na Ferge, conversando com o Luiz José Carlos Santiago, presidente da Comissão Operacional de Arbitragem, o Luiz Maratovic, diretor de arbitragem, e Cláudio José de Oliveira Soares, o presidente da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento. O Vasco foi aí tratar da arbitragem desse último clássico contra o Flamengo no domingo às 4 horas da tarde e saber também como foi aí, né, o áudio e as imagens dessa partida, sobre os 90 minutos dessa partida, uma partida muito criticada, principalmente pela imprensa Cruz Maltina, sobre a má atuação do árbitro. E o Vasco foi pontuar principalmente 5 fatos que aconteceram durante a partida. Uma cotovelada que o Gabriel Peck sofreu do Andrés Pereira, o impedimento do Nenê, que foi marcado de uma maneira correta, mas deveria, como o protocolo manda, ter seguido a jogada e ser apenas revisada no VAR após o término dela. Também a falta no André na origem do segundo gol do Flamengo, como a gente já mostrou para vocês no vídeo pela parte da manhã. Um possível impedimento no minuto final, que também a diretoria Cruz Maltina foi reclamada uma não revisão do VAR no término da partida, e o tempo mínimo de acréscimo de 3 minutos, mesmo tendo 10 substituições, né, durante o segundo tempo, 2 gols que tem o tempo de sua comemoração, mas mesmo assim a arbitragem colocou apenas 3 minutos do acréscimo, relatando aí uma possível vantagem ao Flamengo para terminar com um resultado favorável a eles. Tudo isso foi tema de reclamação. Tem mais informações no próprio site oficial do Vasco, nem o Osório, nem o Brasil ainda se posicionaram, pelo menos até o momento, no site oficial do clube, mas a gente vai estar buscando as informações. O certo é a diretoria Cruz Maltina revoltada, chateada com o que tudo aconteceu, igualmente a todos nós torcedores, e foram aí na Ferge reclamar sobre a outra atuação. Porque eu falo outra, porque são várias que acontecem nos clássicos contra o Vasco, principalmente se tratando de juiz, de Flamengo. Realmente o torcedor vascaíno está cansado de tudo que vem acontecendo nesses clássicos aí, se tratando do futebol carioca. Mais uma vez o nosso clube saindo prejudicado. Antes, agora de entrar no assunto germancano, quero falar sobre o que aconteceu hoje. O Vasco acertou a contratação do volante Cauã Moura, nascido em 2004, para a equipe Sub-20. Ele assinou um contrato ainda não profissional, mas de formação até fevereiro de 2023. Ele que chega aí após observação do setor de análise de captação e análise de mercado da base Cruz Maltina. Ele que vem do Flamengo, ele atuava no Sub-17 do Flamengo e chega para reforçar o Sub-20 do Vasco da Gama. É claro, mesmo vindo do rival, a gente deseja todas as sortes ao atleta, que ele faça sucesso por aqui.
E para encerrar o vídeo, Germancano, porque o Germancano nesse último final de semana foi campeão da Taça Guanabara e mesmo tendo um carinho por grande parte dos torcedores vascaínos, não poupou zoação, não poupou brincadeiras com a torcida do Vasco e o seu ex-clube. Então dê uma olhada aí, né, sobre a atitude do jogador, aliás, após o título da Taça Guanabara, cantando ao lado da sua atual torcida músicas contra o Vasco da Gama. Então, como vocês viram aí, né, o Germancano de fato zombando, debochando, uma situação muito complicada, e eu quero saber da sua opinião. Um jogador tão respeitado como ele foi aqui no Vasco, agora de fato não virando a cara, mas defendendo a sua instituição e nem ligando sequer para nós torcedores vascaínos. Esse é o Vasco, esse é o Germancano. Poucos respeitam atualmente o nosso clube. Então deixe aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou da atitude do argentino. E esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like. Trouxemos muitas novidades, muitas informações e é claro, a gente conta aí com a sua ajuda para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Amanhã às 11 horas a gente retorna. E é claro, saudações vascaínas.